Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo estamos no 6º episódio do Central do Mundial. Falaremos dos jogos dessa última quarta-feira, dia 25/6. Torcedor, mais 2 grupos finalizados nesta quarta-feira. Os grupos E e F da competição. O grupo E, que terminou com Inter de Milão em primeiro e Monterrey do México em segundo. E o grupo F, que terminou com Borussia Dortmund em primeiro e Fluminense em segundo. Sim, os brasileiros estão todos classificados para as oitavas de finais. Estamos 100% nas oitavas de finais. Algo que eu acho que poucos imaginavam no início da competição. Vamos falar das partidas, primeiramente, como de costume, às das 16 horas. Começando por Borussia Dortmund 1, Ulsan Hyundai da Coreia do Sul 0. Que isso foi o resultado que garantiu o Borussia Dortmund na primeira posição, já que no jogo do Fluminense, o Fluminense não venceu o Mamelodi. Mas a gente já fala do Fluminense, vamos falar primeiro de Borussia e Ulsan Hyundai. O Borussia teve domínio completo do jogo, domínio pleno da partida, criou as principais chances, teve até oportunidades para aumentar este placar, mas esbarrou nos problemas que o Borussia esbarra na temporada toda. Um time que cria até certas chances, mas acaba que se não for no pé do Guirassy, a galera desperdiça, e o Borussia vive essa instabilidade na temporada como um todo. O Ulsan Hyundai só estava cumprindo tabela, né? Enquanto o Borussia jogava valendo a primeira posição do grupo, o Ulsan já estava eliminado, só cumpria tabela. As estatísticas do jogo foram 60% de posse de bola do Borussia Dortmund contra 40% da equipe da Coreia do Sul. 28 finalizações da equipe da Alemanha, contra 3 apenas do Ulsan Hyundai. Mas olha aqui, 11 do Borussia na direção no alvo, contra 3 do Ulsan Hyundai no alvo. Ou seja, os caras tiveram 3 finalizações no jogo e as 3 foram no alvo. Enquanto o Borussia Dortmund, de 28, apenas 11 foram no alvo. É um número bacana? É um número bacana, né? 11 no alvo, se você for ver, é um número bacana. Só que 1-0 mostra que as finalizações do Borussia estão bem abaixo das expectativas, né? Chances claras aqui, segundo o aplicativo, 6 do Borussia Dortmund, 1 apenas da equipe da Coreia do Sul. Defesas do goleiro, 3 do goleiro do Borussia, né? As 3 que foram no gol do Ulsan, e 10 defesas do goleiro da Coreia do Sul. Comparados pelas falta de precisão na finalização, né? A falta de precisão na finalização acabou custando aí para o Borussia Dortmund um placar menor do que a gente imaginava, né? O Borussia não vive uma temporada incrível, longe disso, o Borussia faz uma temporada bem mais ou menos para ser realista. Agora passando para o jogo 2 das 16 horas. Tem uma travada aqui, né? O jogo entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, jogo que, terminando empatado, garantiu o Fluminense apenas na segunda posição. Mas a verdade é uma só, tá? O Fluminense empatar foi aqui, ó, um sufoco, tá? Empatar ontem contra o Mamelodi foi dificílimo para o Fluminense. Foi uma partida muito abaixo do Fluminense. O Fluminense que tinha estreado contra o Borussia muito bem e merecia ter saído com a vitória. Contra a equipe da Coreia do Sul, nos altos e baixos, foi bem melhor que a equipe da Coreia e conseguiu virar e vencer o jogo por 4-2. Porém, ontem, eu já estou gravando o vídeo hoje, né? Já estou gravando o vídeo para postar. Então, ontem, quarta-feira, o Fluminense fez um jogo horroroso. O Fluminense foi dominado pelo Mamelodi Sundowns. Se a gente pegar as estatísticas, 68% de posse de bola para a equipe sul-africana contra 32% do Fluminense. 7 finalizações do Mamelodi contra 6 do Fluminense. Porém, 3 do Mamelodi no alvo e nenhuma do Fluminense no alvo. A única oportunidade que o Fluminense teve foi um contra-ataque. Já para o final do jogo, final não, no meio do segundo tempo, vamos dizer, que o Ares recebe a bola na direita em velocidade, cruza, o Cano, como sempre, se jogando na bola, acerta a trave, né? Como a gente sabe, acertar a trave não conta com finalização no alvo. Enquanto isso, meu amigo,
o Mamelodi pressionando, com a marcação encaixadinha, dificultando a saída de bola do Fluminense e criando possibilidades e forçando o Fábio a fazer 3 grandes defesas, né? Foram 3 finalizações no alvo do Mamelodi para 3 grandes defesas do goleiro Fábio. Aos 40 e poucos anos, o Fábio continua sendo um baita goleiro. Eu fico imaginando, torcedor do Cruzeiro, como é que não deve ficar revoltado, né, de ter basicamente chutado o Fábio de lá, para o Fábio se tornar um grande ídolo desse Fluminense. Fez uma partidaça ontem o goleiro brasileiro, e o Fluminense, pelo contrário, fez uma partida bem abaixo das expectativas. Eu imaginava que o Fluminense teria dificuldades pelo que o Mamelodi tinha apresentado nas outras partidas, mas não imaginava que o Fluminense fosse fazer um jogo tão abaixo perto dos sul-africanos, que fizeram uma grandiosa partida e poderiam ter eliminado o Fluminense. Mas não eliminaram, e é isso que importa. O Fluminense está nas oitavas de finais, tá certo? Enquanto isso, nos jogos das 22 horas, tivemos a resolução do grupo E, com Inter de Milão e River Plate, e Monterrey versus Urawa Red Diamonds, tá? Começando por Monterrey 4, Urawa Red Diamonds 0. A equipe japonesa já estava eliminada, inclusive sai da Copa do Mundo de Clubes sequer com um pontinho, né? Perdeu todos os jogos da competição. E ontem foi um baile do Monterrey, 4-0, tá? Nas estatísticas do jogo, 40% de posse de bola para os japoneses contra 60% da equipe mexicana. 10 finalizações dos japoneses contra 18 da equipe mexicana. 2 dos japoneses no alvo contra 7 do Monterrey no alvo. Se você for pegar as estatísticas, o time do Monterrey foi preciso para fazer 4 gols. Esses 7 só foram no alvo. Foi bem preciso a equipe mexicana, inclusive foi praticamente um gol atrás do outro, né? O De Ossa abriu o placar aos 30, aos 34 o Berterame fez o segundo do Monterrey e aos 39 o Jesus Corona, sim, ele mesmo, aquele experientíssimo Jesus Corona de 32 anos de idade, fez o terceiro gol, um praticamente seguido do outro, e aí no segundo tempo, lá no finalzinho, o Berterame, né, mais uma vez foi às redes e marcou o quarto do Monterrey, que com esse resultado era líder do grupo. Porém, no outro jogo, entre Inter de Milão e River Plate, né, por conta da vitória do Monterrey, quem vencesse se classificaria. Eu sei que se o Monterrey não vencesse, se fosse um empate em 2-2 entre Inter e River, os dois se classificavam. Algo desse tipo. Mas não foi o que aconteceu. O Monterrey passou por cima dos japoneses, como a gente disse agora há pouco, e a Inter venceu o River Plate por 2-0 num jogo meio lá e cá, tá? Num jogo pegado de certa forma, num jogo com chances para os dois times, obviamente mais chances para a Inter de Milão, que foi precisa quando esteve melhor. Como eu disse, o jogo foi bastante equilibrado. Em alguns momentos o River era um pouquinho melhor, em outros a Inter era um pouquinho melhor. E nesses momentos em que a Inter foi um pouco melhor, a Inter conseguiu matar o resultado de 2-0. Estatísticas do jogo: 56% de posse de bola para a equipe italiana contra 44% dos argentinos. 16 finalizações da Inter contra 10 do River Plate. 3 da Inter no gol contra 2 do River Plate no gol, ou seja, duas equipes que estão com uma precisão bem baixa, né? 3 chances claras da equipe italiana contra uma apenas do River Plate, como eu disse. Né? Os momentos em que a Inter foi melhor, ela aproveitou melhor do que o River, né? Essas oportunidades de o River estar abaixo do nível, né? E aí, defesas do goleiro, duas do goleiro da Inter contra uma do goleiro do River Plate. Então foi um jogo com certo equilíbrio. Com estes resultados acontecendo, teremos Fluminense e Internazionale de Milão nas oitavas de finais. Mais um brasileiro que enfrentará europeu nessa próxima fase. Olha, pensando no que os dois times entregaram até aqui no Mundial,
o Fluminense já entregou bem mais do que a Internacional, tá? A Inter fez um jogo contra o Monterrey muito problemático, tá? Um jogo sofrível contra a equipe mexicana, apesar de ter criado mais chances, tá? E acabou só empatando no 1-1. Na segunda rodada, fez outro jogo bem sofrível contra a equipe japonesa e correu o risco até de empatar ou perder para essa equipe fraquíssima do Urawa Red Diamonds. E ontem fez um jogo pau a pau com o River, que a gente acabou de dizer aqui. Só aproveitou melhor os momentos da partida em que esteve acima da equipe argentina. Do outro lado, o Fluminense fez um jogaço contra o Borussia e não venceu no detalhe, fez uma boa partida contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, vencendo por 4-2 de virada, e fez um terceiro jogo horroroso, que é o que a gente comentou aqui mais cedo no vídeo. Então são duas equipes que, se a gente pegar o que as duas jogaram na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense está passos, degraus, acima, da equipe italiana. Porém, a gente sabe, a Internazionale não chegou na final da Champions à toa. A Internazionale não disputou uma possível tríplice coroa à toa. Eu sei, o final de temporada da Inter ele é péssimo. Pós-classificação nas semifinais da Champions, a Inter morreu. A Inter, assim, parou de jogar futebol. Eu não sei se ela se desgastou tanto para passar do Barcelona que acabou o gás para ganhar o campeonato italiano e para ganhar a Champions. Até porque na Champions foi destruído pelo Paris Saint-Germain. Até aqui, como eu disse na Copa do Mundo de Clubes, não desempenha nem perto do que a Inter chegou a desempenhar em momentos da temporada. Tá? Então o Fluminense tem que aproveitar o momento ruim da Inter. Mas é difícil de eu dizer aqui um favorito claro na partida. Tá? É difícil de eu conseguir vir aqui e falar, eu acho que o Fluminense passa. Eu acho que dá para passar, porque é uma Internacional de Milão capenga. Mas o Fluminense vai precisar desempenhar bem. Muito longe do que desempenhou nesta quarta-feira contra o Mamelodi. Vai ter que melhorar muito esse nível de atuação. Vai ter que, assim, até jogar melhor do que jogou contra o Borussia, porque o elenco da Inter é melhor do que o elenco do Borussia, Então o Fluminense vai precisar jogar muita bola para passar da Inter, porque a gente sabe, a Inter é um time cascudíssimo, é um time que, às vezes, jogando mal, consegue achar os gols, como foi contra o Urawa, como foi contra o Monterrey. Então é um time que tem que ter muito cuidado, principalmente com o Lautaro Martinez, com o Thuram, com essa galera do ataque ali, porque é um time que tem boas valências, tá? Então tem que tomar muito cuidado. O Fluminense e o torcedor do Fluminense, claro, tem chance de se classificar. Tem, e tem que se apegar nessa chance. Não pegou um europeu muito difícil, não pegou um europeu que tá voando, não, pegou um europeu capenga. Então o torcedor do Fluminense tem sim que se apegar nessa chance de classificação. Eu acho que pode sim estar nas quartas de finais. Tá certo? E aí, torcedor? Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui nos comentários. E, obviamente, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, para você sempre recebê-las quando estiver em live ou quando eu postar vídeos novos. E, claro, não se esqueça de seguir o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, que estarão aí no Linktree da descrição. Até uma próxima, valeu, fui e tchau!